Tomemos algum tempo para dar glória a Deus sob o sermão intitulado A Lei de Deus era considerada como coisa estranha. Deus estabeleceu as suas leis, decretos, regulamentos e estatutos, não arbitrariamente, mas para a nossa futura glória e felicidade. Esta é a razão pela qual Ele estabeleceu as suas leis, mandamentos e aliança. Tendo isto em mente, nós devemos sempre mergulhar na Palavra de Deus e viver em conformidade. Sempre que pensamos no Pai Celestial e na Mãe Celestial, que desceram a esta terra em carne e osso e não hesitaram em carregar a cruz, suportando de boa vontade todos os tipos de sofrimento e sacrificando-se pela nossa felicidade, apercebemos-nos de que não devemos ver esta nova aliança apenas como um regulamento que tem de ser observado. Deus, após cuidadosa consideração, previu o fim desde o início e tem realizado todas estas coisas para a felicidade dos seus filhos. Não está agora a cultura coreana a espalhar-se por todo o mundo. A onda coreana está a espalhar-se por todo o mundo. E entre os seus aspectos, o Hangul, o sistema de escrita da língua coreana, está a atrair uma atenção significativa. Agora, as pessoas dizem que Hangul é a escrita ideal, nesta era do computador, que nenhuma outra escrita no mundo pode imitar. Mesmo antes disso, Hangul existia. Não é verdade? O Hangul existia no mundo e era utilizado por muitas pessoas mesmo antes. Mas só recentemente é que a excelência do Hangul começou a ser reconhecida. O mesmo se passa com todas as verdades da nova aliança. O pai e a mãe já previram tudo e disseram: prestem sempre atenção a estas palavras. Hajam apenas de acordo com estas palavras. Aproximam-se rapidamente os dias em que o mundo reconhecerá o seu verdadeiro valor. Podem não compreender agora porque é que devem guardar o dia de sábado e a Páscoa nesta época, mas chegará o dia em que compreenderão isto claramente. Por isso, agora diz-se que, uma vez abertos os cursos de língua coreana, estes estão a rebentar pelas costuras devido à falta de professores e ao espaço insuficiente. Este não é um fenómeno temporário de popularidade. Alguns estudiosos dizem: todas as línguas do mundo podem desaparecer, mas o Hangul é a única escrita que pode sobreviver até ao fim, especialmente nesta era do computador. As pessoas referem-se frequentemente a ela como a era da IA. Eles também dizem, mesmo numa época destas, não há outra escrita, para além do Hangul, que nunca morra. Pensem em como o mundo elogia muito, e muitas pessoas em todo o mundo estão a fazer grandes esforços para aprender Hangul. Não estou a falar hoje para me vangloriar do Hangul. É o caso da verdade da nossa nova aliança. Embora esta tenha estado escondida ao longo da história e não tenha sido conhecida por muitos, de repente, as pessoas em todo o mundo reconhecerão que a verdade da nova aliança é mais excelente e mais distinta, e que o ethos espiritual que a humanidade deve possuir está contido nela. Os dias em que o seu valor será reconhecido não estão longe. Portanto, pensemos no facto de que, apesar de termos pouca força, o pai e a mãe nos permitiram estabelecer igrejas em todos os países e lançaram os alicerces para pregarmos o Evangelho. Esta igreja incorporou tudo na Bíblia tal como ela é, esforçando-se por cumprir até os mais pequenos aspectos dos ensinamentos de Deus. Os dias em que todas as pessoas do mundo compreenderão corretamente a Igreja de Deus desta forma não estão longe. Por isso, hoje, através do sermão intitulado A Lei de Deus foi considerada como coisa estranha. Embora o mundo possa considerá-la como algo irrelevante, todos nós devemos permanecer firmes no nosso orgulho e na confiança na verdade que possuímos. Por mais influentes que as pessoas sejam no mundo,
Não se concentrem na sua aparência externa. Uma vez que Deus já sabe como a verdade da nova aliança exercerá o seu poder no futuro, ele sublinha que nunca devemos acrescentar ou subtrair à verdade da nova aliança, mas mantê-la por até ao fim e habitar sempre na sua palavra. Havia a lei da antiga aliança que o pai e a mãe estabeleceram para a nossa felicidade. Na história de Gênesis, havia a lei de Deus que foi dada no Jardim do Éden. Há cerca de 2000 anos, havia a lei da nova aliança que Deus concedeu à humanidade. Vamos todos dedicar um momento a gravá-las nos nossos corações. A história do Hangul é muito longa. Apesar de terem passado muitos séculos, com a chegada da era da IA e dos computadores, mais e mais pessoas em todo o mundo começam a apreciar a excelência do Hangul. Como resultado, diz-se que se ao menos os cursos de Hangul fossem oferecidos nas universidades de todo o mundo, elas cederiam sempre a sua capacidade. Da mesma forma, em breve, muitas pessoas virão regozijar-se com a verdade da nova aliança, e mais almas que procuram a verdade afluirão a Sião. Portanto, tornemo-nos naqueles que nunca considerarão as leis de Deus como algo estranho, independentemente das tentações que surjam no nosso caminho. Vejamos Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25 pode ser visto como um ponto muito importante no ensinamento de Deus sobre a igreja verdadeira e a igreja falsa, a igreja que será salva e a igreja que não será salva. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O Altíssimo não se refere a Deus? Quem é aquele que fala contra Deus? Ele não é o diabo. É por isso que a palavra inimigo aparece sempre antes do diabo. O nosso inimigo, o diabo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O que é que mais ele vai fazer? Magoará os santos do Altíssimo. Satanás, o diabo, é aquele que procurará sempre provocar alguém nesta terra para trazer sofrimento ao povo de Deus. Deus, que vê o fim do mundo desde a criação, revelou este facto e registou-o através do profeta Daniel. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e o que mais ele vai fazer? Cuidará em mudar. O que é que ele vai tentar mudar? Os tempos e a lei. A Bíblia ensina-nos que ele tentará mudar os tempos e as leis de Deus. A questão torna-se então: quem está a tentar mudar os tempos e as leis de Deus? É Deus ou é Satanás que se opõe a Deus? Deus certamente não muda os seus tempos e as suas leis. No entanto, é Satanás que tenta mudá-los. Então, será que as numerosas igrejas na Terra, como a areia à beira-mar, estão verdadeiramente a cumprir os tempos e as leis de Deus, os decretos e regulamentos que Deus estabeleceu? Ou será que as alteraram com ensinamentos não ordenados por Deus? Ao discernir se eles aderem ou não à Bíblia, não podemos nós distinguir entre a igreja verdadeira e a igreja falsa, os salvos e os não salvos, e se eles pertencem a Deus ou ao diabo. Satanás, aquele que se opõe a Deus, mudou os tempos e as leis. Em última análise, isto significa que ele alterou a lei de Deus. Para a felicidade dos seus filhos, Deus estabeleceu a nova aliança, até ao ponto da sua morte e do derramamento do seu sangue sacrificial, e ordenou aos seus filhos celestiais que aguardassem, não foi? Por isso, Satanás nunca abre o caminho para que os filhos de Deus procedam de acordo com a vontade de Deus,
ele espalha todo tipo de engano. Ele tentou mudar as leis, os decretos e os estatutos de Deus para que as pessoas não os pudessem seguir. Foi o que aconteceu na nossa história humana. O dia de sábado foi mudado para o culto dominical em 321 d.C. A Páscoa, que Deus nos mandou guardar, foi abolida em 325 d.C. e práticas não ordenadas por Deus foram introduzidas nas igrejas, como a cruz e costumes como Natal. Os rituais religiosos pagãos, como os ovos da Páscoa e o coelhinho da Páscoa, começaram a ser aceitos nas igrejas como se fossem uma prática sofisticada de fé em Deus. Por isso, hoje, as pessoas pintam ovos cozidos no dia da ressurreição. Os ovos cozidos têm vida? Satanás apresenta, astutamente, todos estes costumes pagãos como se fossem as leis de Deus. O que é que o livro de Apocalipse registra sobre isto? Ele está a desviar o mundo inteiro. Por isso nós devemos dissipar rapidamente todas as trevas com a luz da verdade do Pai e da Mãe e conduzir corretamente toda a humanidade para o caminho da verdade da nova aliança que foi estabelecida pelo Pai e pela Mãe para a nossa felicidade, não é verdade? Em Daniel capítulo 7 diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mesmo que ele pareça ter poder, o que é que as profecias nos dizem? Vejamos o versículo 26. Mas, depois, se assentará ao tribunal, o que acontecerá ao seu poder? Para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Ele nunca poderá ser bem-sucedido. Isto já está destinado. Vejamos o versículo 27. O reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados. Ou a quem serão dados? Ao povo dos santos do Altíssimo, isto é, os filhos celestiais. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Como é que o povo celestial será capaz de alcançar uma vitória tão gloriosa? Não está escrito em Apocalipse capítulo 14 que eles pertencem a Deus e ao Cordeiro. Eles absolutamente não pertencem a Satanás. Hoje, numerosas igrejas desviaram-se da lei de Deus e estão todas reunidas sob a lei feita por Satanás. Pelo contrário, e nós, o povo celestial, nós estamos todos reunidos dentro da lei de Deus. Como resultado, está escrito que a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos e irmãs, sempre que vejo as palavras desta profecia, o meu coração palpita. Isto é porque nós testemunharemos de facto uma obra tão gloriosa com os nossos próprios olhos. Portanto, no amor do Pai Celestial e da Mãe Celestial, que nos conduzem na verdade da nova aliança, devemos ser atenciosos, unidos e harmoniosos, guardando todos os ensinamentos de Deus. Mesmo aqueles cujo caráter é áspero e cujas vidas por vezes ficam aquém da palavra de Deus, devem ser transformados à imagem de Deus através de refinamentos repetidos pela palavra de Deus, 1, 2, 3 ou 4 vezes. Quando nos tornarmos como Deus, não só exteriormente, mas também no nosso mundo interior, pensando sempre na salvação do mundo, não seremos capazes de dizer: eu pareço-me com o Pai, eu pareço-me com a Mãe. Todos nós devemos esforçar-nos por nos assemelhar a eles. Então, o povo celestial nunca deve desviar-se das palavras do Pai e da Mãe. Não deveríamos tornar-nos naqueles que podem obedecer plenamente à sua vontade, sem acrescentar ou subtrair às palavras que Deus nos deu. Essa é a vontade de Deus. Uma vez que é a vontade de Deus trazer-nos felicidade,
Nunca devemos esquecer que Ele tem nos guiado para guardarmos fielmente os seus decretos, regulamentos e leis. Passemos ao livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, este livro é a Bíblia. Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, a Bíblia registra a palavra de Deus, por isso, se alguém acrescentar algo à palavra de Deus, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, se alguém subtrair algumas palavras da Bíblia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa das coisas que se acham escritas neste livro. De quem é esta vontade? A vontade de Deus é fortemente transmitida desta forma em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Uma vez que os princípios que Deus estabeleceu para o futuro glorioso dos seus filhos através do seu sacrifício estão embutidos na Bíblia, ninguém deve acrescentar ou tirar arbitrariamente da palavra da Bíblia. Estes versículos transmitem uma mensagem extremamente importante. Agora, vamos examinar mais detalhadamente quão preciosos são os regulamentos, decretos e leis de Deus para o povo celestial. Vejamos o capítulo 9, versículo 5 de Daniel. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos, de que é que nos afastamos? Deus revela-nos a nós, que vivemos nesta época através do profeta Daniel, que qualquer coisa que se desvie dos seus mandamentos e leis, em última análise, equivale a transgressão, atos perversos e rebelião. Apesar do poderoso aviso de Deus, as igrejas de hoje tratam os desvios dos regulamentos, decretos e leis de Deus como insignificantes e consideram a lei de Deus como coisa estranha, tal como o título do sermão de hoje. Passemos ao capítulo 9, versículo 8 de Daniel. Vamos ler o versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence o curar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus. O que é que nós não guardamos? Para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. A que acabaram por conduzir esses atos. Eles estavam cobertos de vergonha. Em última análise, os israelitas foram despojados da sua soberania, tornaram-se cativos de outras nações e foram forçados a uma escravidão indesejada. Vamos continuar com o versículo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. A Bíblia ensina-nos constantemente que o ato de não observar a lei de Deus é considerado um pecado, não é verdade? A Bíblia lembra-nos que devemos guardar as leis, os decretos e os regulamentos de Deus, mas o mundo considera-os como coisa estranha. Embora Deus nos ordene a lembrar do dia de sábado para o santificar, as pessoas têm-no observado de uma forma que foi arbitrariamente alterada. É a palavra de Deus ou é uma tradição alterada por Satanás? É claro que aqueles que acreditam em Deus devem escolher a palavra de Deus. Vejamos Oséias, capítulo 7, versículo 13. Oséias, capítulo 7, versículo 13. Ai deles, porque fugiram de mim,
Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria. Por outras palavras, os salvaria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se juntam, mas contra mim se rebelam. Deus tentou salvar a humanidade, mas sem hesitação, ela se empenhou em se afastar de Deus. Eles desafiam Deus e falam falsidade, afirmando: o domingo é o dia de repouso. O Natal é o nascimento de Jesus. E a cruz definitivamente não é um ídolo. Estas são as justificações que eles têm. Por isso, Deus disse: afastaram-se de mim e extraviaram-se. Eles estão a ir no caminho errado. Por isso, ele disse que, eventualmente, eles enfrentariam a destruição. É uma cena preciosa em que Deus nos revelou, através do profeta do Antigo Testamento, o estado profetizado das igrejas de hoje. Oséias capítulo 8, versículo 1. Emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque o que é que eles fizeram? Transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra o que é que eles se rebelaram? Minha lei. Nós precisamos de prestar muita atenção à cena que Deus está constantemente a apontar. Deus estabeleceu a lei para a felicidade e para o futuro glorioso deles, mas eles transgridem facilmente a lei de Deus. E, uma vez que não enfrentam castigos físicos, restrições ou repressão, continuam a violar facilmente a lei de Deus. Vejamos o versículo 2. A mim me invocam, nosso Deus. Nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, ao inimigo perseguirá. Isto significa que o seu inimigo irá sempre atormentá-los. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. É dito que eles estão a cometer estes atos sem qualquer hesitação. Passemos ao versículo 11. Capítulo 8, versículo 11. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como é que os consideravam? Coisa estranha. O dia de sábado de Deus é irrelevante para eles. A Páscoa de Deus é algo estranho para eles. As 7 festas de 3 tempos e a nova aliança estabelecida com o sangue de Deus tornaram-se alianças sem sentido e irrelevantes para as igrejas do mundo. Vejamos Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Estes são os acontecimentos que tiveram lugar na Páscoa. Passemos ao versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de quem é isto? Vós. Em Oséias capítulo 8, Deus diz: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos. Em Lucas capítulo 22, Deus diz: a nova aliança é derramada sobre vós. Ele quis dizer: todas estas coisas são feitas para a vossa felicidade e para o vosso futuro. Uma vez que consideram a nova aliança que Deus estabeleceu como coisa estranha, eles não podem fazer parte do reino dos céus. Quando pensamos neste assunto, quer seja a pregação, o estudo da palavra, a oração ou qualquer outra coisa, certifiquemo-nos de que não somos negligentes em seguir o que Deus nos mandou fazer. Assim, o que fará Deus,
àqueles que não cumprem a sua vontade quando Ele julgar, no dia do último julgamento. Vejamos a resposta que Jesus deu em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A vontade de Deus é que guardemos fielmente a lei de Deus. No entanto, Satanás mudou os tempos e as leis de Deus e até fez com que a lei alterada parecesse ser o ensinamento autêntico. Muitas pessoas estão agora a seguir esse caminho. No entanto, esse nunca é o caminho para o céu. Esse é inevitavelmente o caminho do infortúnio, guiado por Satanás, que os conduz ao castigo eterno. É por isso que foi profetizado em Daniel capítulo 7 que a destruição eterna viria sobre ele. Vejamos o versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, vocês que praticam a iniquidade. O que é que indica a iniquidade aqui mencionada? Aqueles que não seguem o caminho para o reino dos céus, como foi ensinado por Deus, mas preferem guardar as leis que criaram, estão a praticar a iniquidade. Eles observam o culto dominical em vez do dia de sábado, celebram o Natal em vez da Páscoa, adoram a cruz como uma relíquia sagrada e assim por diante. Hoje, muitas igrejas se apegam a estes e a outros ensinamentos semelhantes. Em conclusão, Deus dirá: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por isso, temos agora de informar muitas pessoas sobre este facto. É por isso que em Mateus capítulo 28, Deus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer à lei da nova aliança eu vos ordenei. Não há outro caminho para a humanidade, além do caminho para o céu que o Pai e a Mãe nos mostraram. Vejamos Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Versículo 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. O que é que Deus permitiu para o nosso próprio bem? Não são os decretos, estatutos e leis de Deus? Não devemos julgar se devemos ou não cumprir a lei da nova aliança com base em pensamentos humanos. Mas se algo é o regulamento, decreto e lei de Deus, devemos ser capazes de obedecê-lo. Para o futuro de quem é isto? Deus determinou tudo para a felicidade do nosso futuro. O reino dos céus está a aproximar-se. Quando nós pensamos em noites tropicais, experimentar uma temperatura de 30 graus centigrados já é agonizante e angustiante. Então, e o lago de fogo, embora a sua temperatura exata não possa ser quantificada fisicamente, é sem dúvida um lugar de imenso tormento. Na parábola do homem rico e do Lázaro, o homem rico pediu: molha a ponta do teu dedo em água e refresca a minha língua. O sofrimento é tão grave. Além disso, quanto tempo durará o sofrimento? Eles sofrerão para todo sempre. Como está tão quente nestes dias, penso nisso ainda mais vezes. No entanto, por incrível que pareça, o que acontece ao verão com o passar dos anos? Está a ficar cada vez mais quente. Ele atormenta cada vez mais a nossa vida física. Sempre que sinto algo assim, chego a pensar que as pessoas não se apercebem de como esse mundo é um lugar de tormento. É por isso que dizem tão levianamente: se eu morrer, irei apenas para o inferno. Eu espero que se tornem,
naqueles que despertam mais almas, para que toda a humanidade possa regozijar-se e desfrutar da vida em conjunto no eterno reino dos céus. Esperando que hoje seja um sábado abençoado, onde possamos oferecer eterna gratidão, glória e louvor ao Pai Celestial e à Mãe Celestial por nos terem dado mandamentos para um futuro tão alegre, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.